Legal, falamos sobre negociação, falamos sobre desenvolvimento individual, falamos sobre plano de ação, gerenciamento de rotina, análise pessoal, gamificação, falamos sobre bastante coisa, né? E agora a gente já está caminhando para o final do curso aqui, então. Essa é a nossa última aula efetiva. Depois disso a gente tem uma aula que tem uma síntese e fala sobre algumas dicas. E nessa aula eu vou trazer uma coisa que é muito importante também. Eu falei isso em todas as aulas, não é porque todas são, tá? Mas essa é realmente essencial, assim. É muito importante que a gente tenha óculos diferentes, né? Eu falei isso no final da aula anterior. O que seria isso? Você saber trocar a sua visão. Você saber encarar aquela situação de perspectivas diferentes, de outra visão, de outra maneira, de outra forma, né? Através de um outro panorama, de um panorama geral, vamos por assim. Eu gosto muito de dizer, quando uma coisa acontece na minha vida, ou nos meus trabalhos, nos meus projetos, eu gosto de dar um passo para trás para olhar de mais longe, olhar de uma visão maior, né? Com uma visão mais expandida da coisa. Por quê? A gente fica preso a uma situação e muitas vezes a gente já tem um viés nela. Se você não gosta de algo, você já tem um viés negativo daquilo. Então você não consegue encarar aquilo de maneira racional, você não consegue olhar para aquilo de uma maneira efetiva. E eu gosto de trazer aqui, né, o que eu estou trazendo nessa aula, que são dois óculos, dois vieses ali que você tem que carregar contigo também. Que é o pensamento crítico e o pensamento criativo. Né? O olhar crítico e o olhar criativo. Trocar os óculos para chegar a cada situação faz com que você consiga criar, então, esse olhar racional e criterioso. E o que isso traz, né? O que isso tem para você? Com o pensamento crítico, com essa visão crítica, você consegue analisar aquilo que você faz, ou que as pessoas ao seu redor fazem, as pessoas que trabalham com você fazem, de uma maneira crítica mesmo. Não é julgar, tá bom? Não é você olhar para aquilo e criticar aquilo, e falar, isso tá horrível, isso tá... Não, o olhar crítico nada mais é do que você encarar aquilo de uma maneira a encontrar o que pode ser melhorado. Não é encontrar o que está ruim. Presta muita atenção nisso. Eu não estou focado em encontrar o que está ruim. Para falar que está ruim, para me desmotivar, ou para falar com uma pessoa que aquilo está ruim, que aquilo está péssimo, está feio, está horroroso. Não é isso. Eu quero encontrar aquilo que pode ser melhorado. Por quê? Porque tudo que pode ser melhorado, deve ser melhorado. É muito básico isso, entendeu? Não é ser perfeccionista, você não precisa buscar perfeição nas coisas. Você tem que buscar a oportunidade de melhoria. E esse olhar crítico ele faz com que você crie mais oportunidades de melhoria. Lógico, você não pode ficar preso à melhoria. O que é legal? Você colocar uma coisa para funcionar e analisar rapidamente o funcionamento dela através de um olhar crítico para que você possa melhorar aquilo, né? Melhorar aquele processo enquanto ele está funcionando. Sabe? Não é lançar um produto final e depois falar, nossa, isso podia ter sido melhor. Ou não lançar nunca o produto final porque você está sempre buscando que ele seja melhor. Lança, observa, melhora. Lança, observa, critica, melhora. Lança, observa, critica, melhora. Nesse sentido. Então a gente falou antes sobre fragmento de processo, certo? Serve para essa parte também. Mas aqui eu gosto de falar de uma outra maneira, que é fragmentar um sistema, né? Aquele sistema de funcionamento. Então eu faço aquilo, produzo aquilo, e eu tenho esse fragmento, né? São ações diferentes. Simplesmente eu vou lá e fiz. Essa é uma ação. Mas eu fragmentei esse sistema em... Eu fiz algo, né? Eu criei, eu tive uma ideia, aí eu coloquei em prática, eu observo ela de maneira crítica, e aí eu remodelo aquilo, eu reconstruo. Eu desconstruo para poder reconstruir, entendeu? Eu faço uma engenharia reversa daquele processo e faço uma observação crítica, faço uma visão crítica através do pensamento crítico para poder encontrar novas oportunidades e melhorias. Esse é o ponto principal. A outra visão que eu tenho, que eu trouxe para essa aula, é o pensamento criativo. Um olhar criativo, ele não tem medo de inovar, certo? Então você não tem medo de se arriscar, você não tem medo de perder, porque o primeiro passo da criatividade é você perder o medo de ficar diferente, né? De você não encontrar aquilo que você estava encontrando anteriormente. Porque a criatividade não vai te levar ao resultado anterior. Então não adianta você buscar estabilidade, não adianta buscar comodidade. Se as coisas sempre foram daquela forma, e você buscar que elas continuem a ser daquela forma, não tem nada de criativo nisso. Então não tem problema, se você quer manter essa estabilidade, quer manter o processo estável, tudo bem. Mas o que você faz então com o olhar criativo? Você distancia, como eu disse, né? Dá um passo para trás e olha para aquilo que você está fazendo com esse olhar criativo. O que poderia ser diferente? Se fosse diferente, qual o resultado diferente geraria? Será que seria legal? Seria positivo? Seria negativo? Vale a pena tentar? Vale o risco? Eu particularmente acho que todo risco é válido, contanto que seja um risco calculado, claro, né? Eu sei o que eu estou passando, eu sei o que eu posso perder, eu sei o que pode acontecer, então é um risco calculado, mas eu acho que todo risco é válido para que você tenha melhora. Afinal, se você tem um olhar crítico e você avalia uma possibilidade de melhoria, uma oportunidade de melhoria,
ela só vai acontecer através desse viés de criatividade. Se você não colocar criatividade no processo, não tem como melhorar, porque não modificou. Se você não tiver criatividade, o processo não é modificado. Então você precisa desses dois óculos, né, desses dois modelos de pensamento vinculados, entendeu? E aí você cria uma fragmentação do sistema que é mais ou menos assim: observar, criticar, criar e resolver. Você observa aquilo que foi feito, aquele problema, aquele desafio, aquela dificuldade, aquele produto, aquele conteúdo que você está criando, enfim, você observa aquilo. Aí você critica, no sentido de olhar, né, criticamente, de você observar com crítica, encontra aí oportunidades de melhoria. Aí você se permite ser criativo, né? Você cria novas possibilidades, cria novos cenários, cria novas opções, cria uma forma diferente de olhar para aquilo, cria uma forma diferente de utilizar aquilo, uma forma diferente de encarar aquele projeto, de encarar aquele produto, de encarar aquilo como um todo, né? Você tem a criatividade de modificar aquilo. E aí você resolve aquilo, né? Você resolve o problema, resolve a situação. Você aprimora, né? O resolver aqui no caso ele pode ser como um ponto novo dentro do seu processo. Eu melhoro o meu produto, eu melhoro o meu serviço, eu melhoro a minha oferta. Então vamos supor que eu vendo cursos presenciais. Eu tenho uma escola de inglês, beleza. Eu observo aquilo e aí eu percebo, né? Eu fiz observação, encontrei o meu projeto, encontrei a minha escola, encontrei os meus cursos, o meu conteúdo legal. Com o olhar crítico eu vou perceber o quê? Que eu não estou atendendo todos os alunos que eu poderia atender, porque eu não estou ainda no formato digital, certo? E aí, com o meu olhar criativo, eu vou fazer o quê? Eu vou observar todas as escolas que já estão no formato digital, eu vou observar aplicativos que já funcionam para o ensino de idiomas, como eu citei o Duolingo, mas tem vários outros, Memrise e afins, que fazem esse ensino de idiomas de maneira digital. E aí, com a criatividade, eu vou ver o que a minha escola tem de diferente, que ela pode agregar a todos esses formatos digitais, para que eu possa criar uma coisa diferente do que já existe. E aí o resolver, no caso, ele se dá quando eu crio o meu projeto novo, quando eu coloco em prática esse teste, esse MVP, né, esse produto mínimo viável, essa coisa enxuta que eu criei ali para testar a minha ideia. Então eu observei, eu vi que eu tenho uma oportunidade de melhoria, de alcançar mais pessoas, de mudar o meu modelo de ensino, meu processo de ensino, critico aquilo, encontro uma oportunidade de melhoria, crio, né, abro a cabeça, abro o meu horizonte de criatividade ali no caso, abro a minha mente, busco possibilidades, busco ensinamentos, busco experiências de outras pessoas, de outros projetos, no caso de outras escolas, trago aquilo tudo para mim e me permito ser criativo, né, me permito errar, porque o erro ele é o melhor aprendizado que tem. Se você faz e erra, você aprendeu. Se você faz e acerta, você acha que sempre vai ser assim. E não vai ser sempre assim. Pode ser que você acerte de primeira. Mas não comemora isso, entendeu? Tenha isso como um puta golpe de sorte. Porque o erro ele ensina você, e através do erro você faz o acerto. O acerto ele é muito mais construído do que feito. Do que simplesmente criado. Então você cria algo, erra. E aí com esse erro você cria um mapa que vai permitir que você construa o acerto, que você construa o aprendizado. Por isso que é tão importante criar. A gente corre riscos e muitas vezes a gente erra, a gente quebra a cara, a gente dá de contra com o muro. Mas são esses erros que permitem que a gente perceba o que pode ser melhor. E aí a gente define realmente o que pode ser melhor, como pode ser melhor, como eu posso fazer aquilo. E aí eu construo aquele cenário. Eu construo aquilo que realmente vai fazer a diferença no meu projeto, no meu produto, no meu conteúdo, na minha vida. Por isso que é muito importante, então, ter esses dois vieses, esses óculos ali no caso da visão crítica, da visão criativa. Permitir que você tenha um pensamento crítico e um pensamento criativo. Mas, é claro, agir com empatia, especialmente quando você estiver fazendo isso com o outro, tá? Já é muito ruim agir de maneira crítica conosco. Já faz muito mal emocionalmente falando. Mas não faça isso com os outros. Ajude, agregue, aponte o que pode ser melhorado, claro. Sempre é muito válido. Não deixe que alguém quebre a cara. Se você está percebendo que aquilo pode ser diferente, se você percebeu que você pode ajudar, que você pode agregar valor de alguma maneira, faça isso, entendeu? É muito legal quando o ser humano se junta a outro ser humano. O viés criativo ele é muito maior quando tem várias pessoas envolvidas. Mas faça isso de uma maneira delicada, né? Seja flexível na ideia. Faça tranquilamente, não critique aquilo de maneira a pessoa acreditar que ela é ruim, que ela é péssima, que ela nunca vai ter sucesso. Muitas vezes a crítica ela é muito dura. E a crítica ela é importante para a construção, ela é muito importante para o nosso crescimento pessoal e profissional. Mas ela tem que ser feita com empatia. É necessário uma visão empática nesse ponto. Então faça isso com você e com os outros, entendeu? Receba a sua crítica e a crítica dos outros e forneça críticas para você e para os outros de maneira leve. Faça isso com leveza para que você possa oferecer algo de positivo. Oferecer realmente uma oportunidade de melhoria. É isso que a crítica tem que ser.
É uma oportunidade de melhorar, uma oportunidade de desenvolver uma ideia, desenvolver uma pessoa, desenvolver um projeto. É uma oportunidade de desenvolvimento. É isso que precisa ser a crítica. Nada mais. Não é a hora de ofender alguém, não é a hora de se ofender, não é a hora de se jogar no chão. É a hora de melhorar o processo como um todo.